Seja bem-vindo à Clínica de Coaching. Na aula de hoje do curso de formação em constelação sistêmica, nós vamos abordar um tema importante e interessante, que é a diferença que existe entre a constelação familiar e a constelação sistêmica. Evidentemente, a constelação familiar acabou sendo muito mais divulgada e popularizada pelo trabalho de Bert Hellinger, e de alguma forma as pessoas imaginam que o nosso trabalho de constelação se assemelha ou é parte do trabalho de Bert Hellinger. Nós vamos abordar nessa aula exatamente quais são as diferenças da forma de trabalhar, de percepções, mas também da contribuição que a constelação sistêmica Transforme-se traz do trabalho importante do Bert Hellinger. Vamos lá então. Bom, na constelação familiar, aquela que nós normalmente mais ouvimos falar, que são mais popularizadas hoje em relação à prática, vários terapeutas utilizando, a constelação familiar ela tem a sua origem na elaboração, na construção feita por Bert Hellinger. Bert Hellinger é um psicoterapeuta alemão que tem uma formação muito interessante e que acabou desenvolvendo essa forma de trabalhar as questões familiares, a dinâmica familiar, a partir de um olhar e de um percurso de contribuições que fizeram e favoreceram que ele fizesse essa sistematização da constelação. Bert Hellinger tem, além da sua formação dentro da psicanálise, ele tem uma trajetória interessante que foi decisiva para o trabalho da forma como ele trabalha na constelação familiar, que durante muito tempo, por ser católico e ter trabalhado como seminarista, enfim, ele ter trabalhado durante muitos anos na África do Sul, convivendo com tribos zulus, onde ele percebia rituais, determinados tipos de aspectos da cultura zulu que evidenciava e dava uma importância muito grande às questões ancestrais, às influências dos ancestrais, dos comportamentos da tribo ou de determinada pessoa. Quando ele então vai para os Estados Unidos e passa então a estudar a terapia do grito primal de Janov, a análise transacional, ele vai também ser influenciado pela obra de Moreno e pela escultura familiar que Virginia Satir já desenvolvia no seu trabalho sistêmico com famílias. Então, essas contribuições, e Virginia Satir tem uma contribuição muito importante para o campo da constelação familiar, Virginia Satir já falava do que ela denominou de escultura familiar, onde ela então promovia uma espécie de estrutura da família, fazia com que as pessoas que estivessem participando daquela dinâmica expressassem como as pessoas falavam, como elas reagiam, fazendo então com que houvesse uma dinâmica de clarificação para as pessoas em relação àquele problema familiar. Bert Hellinger vai juntar essa percepção da escultura familiar e vai trazer essa questão da tradição Zulu e perceber que as pessoas poderiam então, nessa atividade, mais do que representar no sentido, vamos dizer assim, teatral ou então sugerido por alguém, Bert Hellinger vai perceber e identificar que essas pessoas que podem ser usadas como representantes de uma questão familiar passam então a sentir elas mesmas sensações, reações, sentimentos que expressam aquela dinâmica familiar, que expressam aquilo que está acontecendo naquela ordem familiar, no sistema e naquilo que rege esse princípio familiar. Então, ele vai sistematizar isso a partir de uma visão fenomenológica, ou seja, Bert Hellinger defende muito isso. Então, o mais importante é a experiência que aquele indivíduo tem na sua constelação, é isso que é de uma ampliação da consciência e é capaz de realmente fazer modificações sistêmicas. Bert Hellinger vai sistematizar um método, vai começar a aplicar e desenvolver uma série de publicações, como Constelações Familiares, que é um dos primeiros livros. Constelações Familiares é uma entrevista que ele dá para uma jornalista, que depois ela transcreve as respostas, onde ele fala as bases da constelação familiar. E depois uma série de outras obras, uma outra que eu gosto muito de citar, são As Ordens do Amor. Porque Bert Hellinger vai perceber e vai trabalhar nisso que o mais importante que rege a dinâmica familiar é uma ordem oculta, que é o amor.
É o amor e as formas de relação do amor, as trocas, os emaranhamentos na ordem do amor é que vão gerar os conflitos, os problemas e que vão passar e poder ser reproduzidos, inclusive em várias gerações. Então ele vai usar um método onde ele usa pessoas representando outras pessoas, ou seja, pessoas desconhecidas que estão ali como representantes para constelar uma dinâmica familiar. De tal forma que cada uma dessas pessoas vai representar um membro daquela família e a partir daí o sistema familiar vai começar a trazer o que realmente ele está reproduzindo de inadequado, o que está gerando conflito ou aquele problema. E aí, então, Bert Helling vai ter um trabalho fantástico, muito consistente, de muitos anos, trazendo essa metodologia psicoterapêutica não só para o campo da terapia familiar, mas também para outros campos. Nesse sentido, e é uma coisa importante quando a gente está falando nessa aula sobre a diferença da constelação familiar da constelação sistêmica, é que Bert Hellinger vai então enfatizar, ele vai focalizar, ele vai priorizar os padrões familiares como sendo aqueles que estão sendo repetidos, que vão estar sendo transmitidos e repetidos ao longo das gerações daquela família. Então, partindo desse conceito, dessa lógica de uma árvore genealógica, uma árvore familiar, nós vamos identificar isso na prática, que muitas vezes alguns padrões inadequados de comportamento, de reações, até de doenças físicas, emocionais, que um cliente nos procura, está relacionado a uma transmissão, uma reprodução que está acontecendo na sua linha familiar, na sua linha ancestral. Então, muitas vezes, ao colocar no sistema essa dinâmica que envolve, então, pai e mãe, os avós maternos e paternos, bisavós e algumas das relações em relação a casamento, escolhas, tipo de morte, enfim, vários desses eventos da linha familiar, da linha ancestral, podem estar, então, sendo os causadores de um determinado conflito naquele indivíduo ou na sua família. Ou seja, muitas vezes a questão que o indivíduo traz no trabalho pode estar relacionada a um padrão familiar que está sendo repetido de uma forma quase que irresistível naquele cliente, fazendo com que ele tenha um problema familiar. Mas então, uma coisa importante no trabalho de Bert Hellinger é que ele vai focalizar, priorizar esse aspecto do que ele chama de consciência ancestral. Para ele, então, a base dos problemas está exatamente em algum tipo de dano, algum tipo de complicação, algum tipo de distorção nessa ordem do sistema familiar, que é a ordem do amor. Ou seja, a partir então dos emaranhamentos, das responsabilidades assumidas ou trocadas, ou de alguns papéis invertidos, nós vamos então construindo formas de comportamento e reação que tendem então a ser transmitidos ao longo das gerações. E aí, nesse livro, A Simetria Oculta do Amor, Bert Hellinger aborda um pouco essa questão. Apesar de muitas pessoas alegarem a dificuldade de se apropriarem do método de Bert Hellinger, porque na maioria dos seus livros ele descreve situações, ele descreve práticas de constelação e nós precisamos apreender o método a partir da prática, porque como ele parte de uma base fenomenológica, o que acontece numa constelação não necessariamente vai ser igual a cada uma das outras, fazendo então com que o aprendizado dessa sistematização do método fique um pouco mais difícil para a maioria das pessoas. Um aspecto importante que eu quero salientar, que é fundamental nessa diferença da constelação familiar para a constelação sistêmica, é o conceito de consciência que Bert Hellinger defende e ele parte no seu trabalho. Ele vai, nesse livro, A Simetria Oculta do Amor, ele deixa isso bem claro, ele parte de uma visão de consciência e que ele divide em 3 níveis. O que ele chama de consciência pessoal, que é o nível de consciência do indivíduo, do seu estado de ego, das questões que envolvem a sua trajetória biográfica. E ele vai falar e usar um termo como consciência de totalidade suprema, ou seja, como se nós todos estivéssemos inseridos num nível de consciência que seria muito maior do que as nossas individualidades. E por que ele fala de totalidade suprema? É porque ele está associando realmente ao conceito de Deus, da divindade, de uma consciência cósmica,
como sendo então como uma base de uma consciência muito maior, onde nós transitamos, onde nós sustentamos e apoiamos a nossa experiência. E ele vai falar que entre as duas existe um outro nível de consciência que ele vai chamar de sistêmica, mas que na verdade ele deixa bem claro que ele se refere a uma consciência ancestral. Ou seja, para Bert Hellinger, essa consciência ancestral que ele chama de sistêmica, relacionada então às experiências dos familiares que nos antecederam, é que podem estar determinando inconscientemente algum tipo de distorção, algum tipo de impacto ou influência naquele problema que nós estamos atravessando. Seja ele no relacionamento, seja ele na família, seja ele até no trabalho, ou até físico. Muitas vezes, e isso é muito claro quando a gente trabalha com a constelação, é que muitas vezes um problema de ordem física pode estar relacionado, por exemplo, a um problema ancestral que está sendo repetido e que resulta naquela linhagem, naquela geração, naquele indivíduo que é o nosso cliente, um problema físico, um problema emocional. Mas para nós, isso você vai ver que é importante, porque o que Bert Hellinger chama de consciência sistêmica, ele está se referindo exclusivamente a um nível de consciência ancestral, ou seja, que tem a ver com um nível de consciência, um tipo de inconsciente daquele grupo familiar, das diversas gerações, que vai determinando, que vai influenciando um certo tipo de comportamento, um certo padrão de escolhas, e que pode estar determinando algumas das nossas escolhas, alguns dos nossos comportamentos e também alguns dos nossos problemas. Então, nesse sentido, quando nós falamos de constelação sistêmica, nós estamos falando de algo que é diferente da constelação familiar. Então, se por um lado, como nós vimos agora nesse início dessa aula, a constelação familiar, principalmente na contribuição de Bert Hellinger, ela está focada na questão da consciência ancestral, ou seja, desses padrões familiares que estão sendo repetidos e que estão repercutindo no problema do nosso cliente, a constelação sistêmica, ela vai trabalhar não só no sistema familiar, mas em qualquer tipo de sistema que tenha um tipo de característica e que tenha uma definição de sistema. Então é claro que a família é um sistema, talvez um dos principais, porque todos nós de alguma forma participamos de um sistema familiar como base de entrar na vida. Mas se nós pararmos para observar, todas as outras nossas dimensões, nós participamos de diversos e de inúmeros sistemas que não necessariamente sejam o sistema familiar. A constelação sistêmica, então, vai observar que existem alguns princípios que ordenam um sistema que, não sendo familiar, podem ser caracterizados por uma outra dinâmica. Então, por exemplo, se a ordem da família, de fato, parece ser a ordem do amor, se você tem, por exemplo, uma empresa, uma equipe, se você tem a sua carreira, por exemplo, como um sistema, e é um sistema, a ordem, os princípios que regem esse sistema, eles são diferentes. Apesar de terem semelhanças, algumas coisas, dependendo do sistema, vão trazer características e necessidades de intervenção diferenciadas em relação àquilo que acontece no sistema familiar. Então, na constelação sistêmica, e aí nós temos essa opção pela constelação sistêmica, porque percebemos na nossa prática de 20 anos, quase 20 anos de constelação sistêmica, que ela é muito mais ampla e contempla muito mais possibilidades do que apenas os conflitos familiares. E mesmo nas pessoas que praticam a constelação familiar e que se dedicaram a desdobramentos nas organizações, nas empresas, ainda estão muito marcadas pelos princípios da constelação familiar. Dos princípios que Bert Hellinger observou e definiu como sendo a base das intervenções. O que na constelação sistêmica nós fazemos de diferente é considerar que, dependendo do sistema, o tipo de princípio, o tipo de ordenação, o tipo de relação entre os fatores de um sistema vai ter a sua característica específica. Porque se a família tem uma finalidade, uma empresa tem uma outra finalidade na vida, uma equipe tem uma outra finalidade na nossa vida, a nossa carreira tem uma outra finalidade. Às vezes, por exemplo, trabalhar as partes internas do psiquismo, que é um grande sistema e muito útil no trabalho da terapia e do coaching, ele não necessariamente vai ser regido pelos mesmos princípios que são regidos ou caracterizados do sistema familiar. Alguns são muito parecidos, mas alguns são muito específicos, por exemplo, dessa dinâmica psíquica, desse sistema psíquico de partes, por exemplo, de cada um de nós.
O que eu comecei a observar é que, quando a gente considerava a especificidade de cada sistema, o trabalho acabava sendo muito mais efetivo e muito mais abrangente. E, nesse sentido, uma pessoa, um autor que foi muito importante na minha formação é Bernhard Izzard, também um alemão, com uma visão diferente da de Bert Hellinger, mas que vem de uma experiência e de um contato e de base de estudo da chamada constelação estrutural de Matthias Varga, Insa Sperry, ou seja, pessoas que vêm fazendo ao longo de muitos anos outras formas de constelação e que, de alguma forma, ampliam o trabalho da constelação familiar. Mas é claro que, evidentemente, dentro da constelação sistêmica, nós vamos considerar a família como um dos sistemas possíveis e passíveis do trabalho e do benefício da constelação. Vamos, inclusive, nos beneficiar muito das reflexões e dos insights da sistematização de Bert Hellinger, mas não vamos estar presos exclusivamente a essa questão da ancestralidade. Essa talvez seja uma das principais e mais marcantes diferenças que nós vamos ter em relação à constelação familiar do Bert Hellinger. Enquanto Bert Hellinger prioriza e vai focalizar e vai buscar as origens nessa consciência ancestral dos problemas do seu cliente, nós, na constelação sistêmica, vamos estar abertos a buscar essa origem em qualquer sistema onde essa origem seja mais importante para o nosso cliente. E se for ancestral, e muitas vezes acontece, nós vamos também na constelação desdobrar para a repercussão ou a herança, vamos dizer, ancestral, que está vindo para aquele problema, para aquele nosso cliente, em relação à sua família, a família do pai, aos ancestrais da linha da mãe, porque isso muitas vezes é realmente o determinante, inclusive, de uma solução. Mas na nossa prática e na nossa observação, algumas vezes um problema que o cliente traz, até de uma dificuldade familiar, está pautada muito mais no seu sistema psíquico, por exemplo, de partes. Então tem uma parte que, por exemplo, sendo muito dominadora, está interferindo naquela constelação. Na prática, no nosso método, nós vamos deixar que o próprio sistema possa, então, indicar qual é o sistema ou qual é a origem que é mais importante de nós trabalharmos naquele momento. Então, a sistematização ela é também parecida ou próxima da constelação familiar, mas ela vai obedecer ou vai observar as necessidades e características de cada sistema que nós estamos trabalhando. Seja ele uma empresa, uma carreira, uma escolha complexa, ou seja, nós podemos constelar uma escolha complexa e a dinâmica de uma escolha complexa ela é muito diferente de uma dinâmica que vem, por exemplo, de uma origem ancestral. É possível que uma dúvida, uma dificuldade de escolher esteja de fato relacionada a uma dúvida familiar, a um padrão familiar de incerteza, de escolhas mal-sucedidas? É fato. Mas na nossa prática, na maioria das vezes, um problema, por exemplo, de uma escolha complexa, uma dificuldade de tomar decisões, vai estar relacionado muito mais a um sistema intrapsíquico que pode ser constelado para favorecer o cliente a uma mudança, a uma solução, do que, eventualmente, a constelação familiar. Só que se eu focar a consciência ancestral, eu vou acabar buscando alguma origem que possa estar relacionada àquilo. Ok, mas não necessariamente essa vai ser a mais importante ou aquela que é prioritária para o processo efetivo de solução. Ao permitir na constelação sistêmica que o próprio sistema fale as suas necessidades, nós estamos abertos a, se for uma questão ancestral, nós vamos na ancestralidade. Se for uma questão intrapsíquica, nós vamos no intrapsíquico. Se for uma questão das relações, por exemplo, de valores, a constelação sistêmica vai mostrar e vai nos dar a indicação daquilo que precisa ser feito, daquilo que é o mais indicado para um alinhamento, para um equilíbrio, para uma harmonização do sistema em questão. Essa talvez seja a grande diferença, que mesmo sem desconsiderar a contribuição do Bert Hellinger, pelo contrário, ela vai ampliar e vai adequar para cada sistema a forma e o princípio e a observação do que o próprio sistema está buscando como solução para o seu próprio desenvolvimento, para a sua própria estabilização. Então, para caracterizar isso, na constelação sistêmica, nós vamos estar baseados não apenas na questão da ancestralidade, mas uma série de teorias, uma série de fundamentos teóricos que vão dar fundamento a essa nossa sistematização.
Nós, no nosso caso, na constelação sistêmica Transforme-se, trouxemos a contribuição também, por exemplo, dos campos morfogenéticos do Sheldrake, da psicologia transpessoal, que fala dos níveis de consciência e como nós nos conectamos a esses níveis de consciência, a realidades e sistemas diferentes, e também a teoria de sistemas. Quando nós começamos a entender a teoria dos sistemas, os princípios que regem os sistemas, tanto os sistemas humanos como os sistemas não humanos, nós começamos a compreender que aquilo que Bert Hellinger observou com muita propriedade na família acontece também em vários outros sistemas, só que às vezes com algumas características diferenciadas. Então, no caso da constelação sistêmica, nós vamos trabalhar com todos os sistemas. Qualquer problema que pode ser caracterizado como um problema sistêmico, ele vai ser passível da aplicação da constelação sistêmica como nós trabalhamos. Então, nessa lógica da teoria de sistemas, nós vamos ter algumas dessas conclusões. Por exemplo, todos os sistemas funcionam baseado em aspectos parecidos. Ou seja, todos os sistemas têm uma finalidade, todos os sistemas têm um tipo de ordem, o que ordena aquilo que rege as suas relações. Todos os sistemas têm, então, relações entre os fatores que são diferenciadas, têm princípios que regem, também em função da finalidade. Então, é claro que se a finalidade da família tem a ver com amor, a finalidade de uma empresa é gerar um tipo de utilidade para a sociedade, para as pessoas, de gerar recursos para os seus acionistas, para gerar salário para aqueles que contribuem com o seu trabalho. Ou seja, as relações e os princípios são de uma ordem diferente daquelas relacionadas ao amor. Quando então na constelação sistêmica nós consideramos que cada sistema tem a sua ordem própria, tem a sua finalidade, tem aspectos e perfis de relações específicos, nós estamos ouvindo e dando voz ao sistema para que ele mesmo, o sistema, possa trazer para o facilitador a indicação daquele caminho, das intervenções necessárias para um processo de solução, de harmonização, enfim. Então, esse é um aspecto fundamental e de diferença muito importante entre os dois sistemas. Na constelação sistêmica, nós vamos considerar, então, que podemos trabalhar com vários tipos de sistemas e que cada sistema tem uma característica em relação à finalidade, à ordem, ao tipo de perfil de relações, aos princípios que regem, diferentes para cada sistema. Então, se cada sistema tem uma característica dessa diferente, nós temos que estar deixando e observando aquilo que o sistema que nós estamos trabalhando, aquilo que ele está trazendo como necessidade de solução. Com isso, então, nós podemos, nessa comparação, constatar que nós estamos, então, diante de um quadro muito mais amplo do que a maioria das pessoas considera, e você que está fazendo o curso precisa ter esse tipo de discernimento, que nós, então, temos vários tipos de constelação que nós precisamos aprender a diferenciar. Então, constelação familiar, na linha do Bert Hellinger, existem outros autores de menos expressão ou de menos popularidade, mas que têm trabalhos interessantes, a ênfase vai ser a constelação da família, seja a família de origem ou a família atual, a família nuclear. As constelações organizacionais são aquelas constelações que vão ter como foco as dinâmicas das organizações, os negócios, os grupos. No nosso caso, nós estamos falando das constelações sistêmicas, ou seja, aquelas que então consideram essa forma de trabalhar, o método que você está começando a conhecer agora, em qualquer tipo de problema sistêmico. Então, qualquer problema, qualquer questão, qualquer tema que seja sistêmico, e você vai ter uma aula que nós vamos falar sobre isso, o que caracteriza um sistema, quais são as características que podem nos dar a condição de avaliar que é um sistema, nós vamos estar podendo aplicar como solução, como intervenção, seja terapêutica, seja de desenvolvimento, a constelação sistêmica. Por outro lado, nessa contribuição que a gente já falou de Matthias Varga, Insa Sparre, que é a sua esposa, nós temos uma outra concepção que é o que nós chamamos de constelação estrutural. Ela não se preocupa com as relações, ela não se preocupa com a origem, ela vai se preocupar com a estrutura do problema, então dos componentes do problema. Ela vai desenvolver diversas aplicações para que então haja uma tomada de consciência e uma resolução daquele tipo de problema. Nós temos no nosso método Transforme-se uma influência muito grande da constelação estrutural de Matthias Varga, que é um trabalho muito consistente e muito interessante
para diversas aplicações que nós utilizamos, em que nós utilizamos a constelação Transforme-se. E uma coisa interessante da constelação estrutural é o que nós chamamos de constelação do tema protegido ou do tema oculto. Na constelação estrutural, e nós fazemos isso na constelação Transforme-se, nós podemos, por exemplo, fazer uma constelação onde, mesmo sem saber, ou sabendo apenas quais são os fatores de um determinado sistema, nós vamos saber qual é o problema, qual é o fator que realmente é o mais relevante daquele sistema. Ou seja, nós não sabemos qual é o problema, mas nós podemos então fazer uma constelação que vai revelar, o sistema vai começar a trazer informações e indicações de que naquele ponto, naquele sistema, qual é o fator mais importante que deve ser observado para uma solução do problema. Ou seja, um tipo de constelação onde a gente faz um voo às cegas, mas confiando que o próprio sistema, pelo método, ele vai trazer a indicação daquilo que é mais importante e que deve ser observado para a solução daquele problema. Como também outros tipos de constelação, como a gente chama de constelação formato PNL, ou seja, vai usar alguns princípios da PNL, só que em vez de uma aplicação mais consciente, vai fazer mais vivencial, favorecendo então a utilização do método da constelação em algumas práticas da PNL. Ou então, constelações que estão voltadas para o corpo, constelação sobre os órgãos, sobre os meridianos, sobre os chakras, para quem considera essa questão das dimensões energéticas, de centros de força, enfim, também são passíveis de serem constelados porque fazem parte de um sistema mais sutil, quando se considera isso, mas que também pode, na nossa prática, ser constelado. Então, nós estamos encerrando essa aula que é importante para você começar a ter essa diferenciação e sabendo que o curso de constelação sistêmica que você está fazendo, ele parte então para uma abrangência de aplicação maior, de uma consideração de vários outros sistemas que não exclusivamente o familiar. É claro que muitas vezes, e muitos problemas que nos chegam são de ordem familiar, mas mesmo na aplicação, não é porque é um problema familiar que nós vamos buscar a influência ancestral. Você vai ver depois na prática que no nosso método, um problema, qualquer que seja ele sistêmico, nós vamos colocar os fatores e vamos estar abertos para que o sistema possa indicar se a origem desse problema deve estar na questão ancestral, se deve estar na questão da dinâmica individual, se no conjunto de crenças ou se nas relações e tipos de relacionamentos que aquele indivíduo tem, não necessariamente ou exclusivamente sendo da sua origem ancestral. Então, essa é a diferença interessante, vale a pena conhecer o trabalho de Bert Hellinger, mas aqueles que estão buscando uma atuação mais ampla e um pouco mais sistematizada, que a nossa preocupação foi também sistematizar de uma forma mais clara para o aluno um método de apropriação desses princípios e com intervenções, vale a pena o trabalho de Bert Hellinger, mas considerando essas diferenças e das escolhas que você está fazendo na formação desse curso, ok? Então, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.